paz e bem e santa alegria. Laudato si, mi Signore, louvado sejas, meu Senhor. Assim cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e ervas. Eu sou Frei Luiz Carlos Suzin e vou apresentar aqui, brevemente, esse grande documento do Papa Francisco, cujo primeiro parágrafo eu acabo de ler, Laudato Si. Para nós entendermos a Laudato Si nessa introdução, nós precisamos conhecer um pouquinho a história dessa encíclica. Quando nós dizemos encíclica, é uma carta geral a toda a Igreja, de modo muito especial, sempre foi tradicional dirigir-se aos bispos, mas agora também é costume dirigir-se a toda a Igreja, e não só, depois da Pacem in Terris de João 23, é costume também dirigir-se a todas as pessoas de boa vontade. Então, essa carta encíclica, ela tem uma história. Ela tem, inclusive, uma pré-história. E a sua pré-história consiste nas raízes latino-americanas do próprio Papa Francisco. Nós precisamos lembrar que ele, como arcebispo de Buenos Aires, cuidando da presidência da equipe de redação do documento de Aparecida, em 2007, quando em Aparecida se reuniram as conferências latino-americanas de bispos, ao elaborar aquele texto de Aparecida, há um capítulo precioso sobre o cuidado para com a nossa casa comum. Essa expressão casa comum já está lá em Aparecida. E, inclusive, detalha de modo especial aquilo que são as paisagens desse continente. E próximo, inclusive, da Antártida, e por isso tanto a Amazônia como a Antártida, enfim, são os grandes espaços que a América Latina vê como sua responsabilidade mais particular. E por isso lá está também toda uma espiritualidade, toda uma visão cristã da ecologia. Então não era desconhecido do Papa Francisco antes mesmo de ele se tornar Papa. Nós depois também assistimos à sua inauguração do pontificado. Na primeira homilia na Praça de São Pedro como Papa, ele colocou como três preocupações principais para o seu pontificado uma igreja que ele governa como cabeça do colégio episcopal, né? Uma igreja pobre no meio dos pobres, pobre com os pobres, pobre para os pobres. Isso significa uma igreja despojada, uma igreja simples, uma igreja sem luxo e sem mania de poder, de ostentação, portanto, que dá um testemunho de fraternidade com as pessoas simples, que se sintam em casa na igreja, como já João 23 dizia antes de começar o concílio. E para isso nós temos a Evangelii Gaudium. A Evangelii Gaudium, ela orienta todo o programa do pontificado em relação à Igreja, à Igreja Católica. Nós temos depois uma segunda preocupação, eram três, que é sobre a paz no mundo. A paz que se consegue através
do diálogo, através do encontro. E para esse fim, o Papa nos deu, mais recentemente, uma outra encíclica, que é a Fratelli Tutti. Todos somos irmãos e irmãs. Toda a humanidade é uma humanidade de irmãos. Isso lembra o nosso grande pensador e grande cientista, Teilhard de Chardin, quando escreveu: terminou o tempo das nações. Agora, se nós não quisermos perecer, é o tempo de construir a terra. Ou seja, uma casa comum, agora digo eu, inspirado no nosso Papa Francisco, uma casa comum e uma casa onde todos sejam irmãos e irmãs. O tempo das nações levou a muito nacionalismo e a muitas guerras, desde as guerras napoleônicas até a Segunda Guerra Mundial, e depois a Guerra Fria e as guerras híbridas, com mistura de tecnologia, de sociologia, de ideologias, que nós temos hoje. Então, nós temos que decidir se nós queremos perecer ou se nós queremos sobreviver. Isso não é de pouca importância. E, finalmente, o terceiro que nos interessa aqui é o cuidado com a criação. O Papa, desde a homilia de inauguração do pontificado, chama essa dimensão ecológica, que nos preocupa muito, de criação. Porque é assim que nós, do ponto de vista da fé bíblica, nós olhamos para o nosso planeta, olhamos para as estrelas. Tudo canta a glória do Criador. E assim, essas três preocupações levaram então a Evangelii Gaudium, a Fratelli Tutti e a Laudato Si. Eu quero então agora falar um pouquinho da Laudato Si, lembrando que também não é uma absoluta novidade, porque nós já tínhamos, por exemplo, na renovação do Concílio Vaticano II, nós tivemos já na Gaudium et Spes, no documento final do concílio, esse cuidado de uma boa relação, não só com a sociedade, com o nosso tempo, uma relação dialogal, construtiva, mas também uma boa relação com o nosso ambiente, com a terra. Já estão lá algumas sementes importantes na Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Depois também essa encíclica, e ele repete nela mesma, ela está dentro de um clima do ensino social da Igreja. E o ensino social da Igreja, nos últimos tempos, poderia ser até resumido em três grandes palavras: a justiça, a paz e o cuidado pela criação. Alguma coisa que diz muito respeito à nossa espiritualidade de tradição franciscana. A justiça, a paz e o cuidado para com a criação, a integridade da criação e o cuidado com aquilo que é a nossa casa. E, finalmente, esse cuidado, ele deve ser também um dar-se as mãos de forma ecumênica, um ecumenismo que abrange, inclusive, a política, que abrange a tecnologia, mas que, sobretudo, também abranja o diálogo religioso com as outras tradições religiosas. E do ponto de vista ecumênico, a Laudato Si começa lembrando o patriarca Bartolomeu, que foi um grande batalhador por uma nova mentalidade, inclusive na Igreja Ortodoxa, e chamando a atenção do mundo. Ele que é líder entre os patriarcas ortodoxos das diversas igrejas e patriarcados, e que, inclusive, num dos gestos proféticos, veio até a Amazônia para ali fazer uma oração pela criação. Então, esse ambiente permitiu ao Papa elementos suficientes
para fazer uma síntese daquilo que é o nosso percurso ultimamente e dar uma direção também daqui para frente. A encíclica Laudato Si tem 6 capítulos na sua estrutura básica. Depois de lembrar que São Francisco é o padroeiro dos ecologistas e é patrono dos animais, nós temos ali uma história lindíssima em São Francisco para entender por que ele é o padroeiro dos ecologistas e patrono dos animais. Então, e ele lembra que isso também é o nome dele. Quando ele escolheu esse nome, nós sabemos que o nome dele está ligado a essas 3 grandes metas do seu pontificado, né? Uma igreja simples, despojada, a paz através do diálogo, do encontro, como fez o próprio Francisco, indo ao encontro da autoridade muçulmana no seu tempo, que era uma coragem enorme, e o São Francisco, que tratou as criaturas todas como irmãs, não fez uma hierarquia em que a gente se acha melhor que as outras criaturas. Somos todos irmãos e irmãs, porque somos todos criaturas de Deus. E nós, como filhos, filhas de Deus, somos assim porque somos chamados a, em nome de Deus, cuidar das outras criaturas. Essa é a nossa missão e a nossa dignidade vem dessa missão. Então ele começa esse trabalho, essa encíclica, primeiro perguntando o que está acontecendo, quais são os grandes problemas que nos afetam e que a gente já escuta, assim, às vezes aos pedaços, mas que a gente pode encontrar em bela síntese aqui. No segundo capítulo, ele entra na compreensão da ecologia como criação, e criação como um dom de Deus, como uma boa notícia de Deus, por isso o Evangelho da criação. Nós dizemos também teologia da criação, enquanto a criação fala a respeito de Deus. Num terceiro capítulo, o Papa aprofunda a análise da crise. Onde é que estão as raízes da crise que nos afeta? E ele vai, então, nos dar indicações para a gente estudar a fundo. E indica, sobretudo, 2 grandes problemas. O problema chamado antropocentrismo, em que nós nos achamos o centro, em termos bem populares, a última batatinha do saco, né? A gente se acha o máximo e a gente acha que a Terra é toda feita de recursos e meios, instrumentos que nós podemos usar e descartar. Ou seja, esse antropocentrismo, em que o ser humano está no centro de tudo e tudo deve servir o ser humano, que pode usar e até abusar e descartar, esse antropocentrismo, ele ou tem os seus dias contados, nós superamos isto, ou isto vai nos derrotar. E para dizer assim brevemente, a criação está destinada, os 6 dias da criação estão destinados para o sábado, que é o último, e não é só o último dia de criação, mas é o dia que toda a criação repousa, como o amado repousa no olhar da sua amada. Ou seja, para a festa da convivência de todas as criaturas. Essa é a grande finalidade. Não é nós sermos os melhores, é nós ajudarmos a conduzir a criação toda para a entrada nessa dimensão sabática da vida, ou seja, nessa dimensão de festa, de convivência. O Evangelho da criação também está ao longo da Escritura, e o Papa faz isso, ele respiga ao longo da Escritura os grandes momentos em que nós contemplamos a natureza como um livro de revelação de Deus. Depois nós passamos para o capítulo seguinte, um quarto capítulo, em que o Papa insiste numa ecologia integral. Nós tínhamos aqui no Brasil já o nosso grande profeta da ecologia, o Leonardo Boff, que tinha falado de ecologia integral, baseado nas diversas ecologias que outros pensadores também, filósofos
e cientistas já tinham falado, ecologia ambiental, mas também ecologia social, ecologia mental, ecologia espiritual. Então nós temos uma ecologia integral. Essa palavra é assumida pelo Papa e essa também é uma tarefa nossa de podermos estender a ecologia não só para o ambiente, mas também para a sociedade, para a justiça social. Não se pode separar a ecologia da justiça e da busca de uma sociedade de irmãos e irmãs em que todos tenham o suficiente sem ter demasiado, e também uma dimensão cultural da ecologia, porque a ecologia também é simbólica para nós. E os diferentes povos, as diferentes culturas têm diferentes maneiras de abordar o seu ambiente e as outras criaturas. E nós podemos aprender delas, podemos aprender de outras culturas. Aqui na América Latina, por exemplo, estão se desenvolvendo entre os povos indígenas verdadeiras lições que servem para nós. Nós precisamos escutar outras culturas, outras sabedorias também. Depois o Papa fala de uma ecologia do cotidiano, ecologia da economia de energia, ecologia do cuidado para com os elementos da terra, a água, a luz e assim por diante. E, finalmente, uma ecologia do bem comum, considerar o bem comum como não um espaço onde cada um se apropria do que pode, mas como um espaço que nós devemos cultivar socialmente para todos. A Igreja tem uma longa tradição já, desde Leão XIII para cá, de amadurecimento, da insistência na prioridade do bem comum sobre as propriedades particulares, sobre aquilo que é individual. Então nós temos que também apontar para o bem comum, porque os bens da terra, como as águas, como o ar, nós temos as grandes florestas, elas são bens comuns da humanidade. Depois também nós precisamos de uma ecologia que cuide das gerações seguintes, que deixe uma herança melhor no ambiente para as gerações seguintes, que viva para as gerações seguintes. É uma ecologia intergeneracional. Mas eu queria terminar falando do capítulo seguinte sobre aliás, os 2 capítulos seguintes, as atividades que nós podemos realizar de diálogo, de exigência de ordem política, de manifestações, de negociações de ordem econômica, portanto de ordem também internacional, mas cada um no seu nível também pode colocar a sua gota nesse oceano de necessidade de ações concretas. E finalmente, então, eu dizia, o último capítulo é de espiritualidade, que nos chama a conversão, de espiritualidade que une a Eucaristia com todos os bens da terra. Quando nós dizemos que ofertamos os bens do universo no altar, nós estamos relacionando uma espiritualidade eucarística com uma espiritualidade ecológica. Nós aprendemos no passado que a gente devia renunciar ao mundo, dar as costas para o mundo, para se voltar para Deus, para se voltar para a espiritualidade. É claro, se a gente entende por mundo aqui aquele sentido de estruturas de pecado e tal, então nós precisamos de fato nos converter e não participar desse mundanismo. Mas mundo também pode ser entendido no mesmo Evangelho de João, em que mundo é o mundo que odeia, o mundo de Pilatos. Nós temos também mundo como aquilo que Deus amou e que Deus quer salvar. Então, mundo nesse sentido ecológico é a nossa espiritualidade da encarnação. É próprio do cristianismo crer que Deus, embora grande, transcendente, alto,
se encarnou até naquele mais simples filho de Maria de Nazaré, e que, portanto, o mundo inteiro, a carne inteira, as realidades terrenas também são destinadas a novos céus e nova terra, são destinadas àquele sábado eterno de convivência junto do Criador. Obrigado, nós ficamos aqui neste primeiro encontro.